Olá, sou Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos falar sobre macroeconomia CALEC, mais especificamente sobre os determinantes do investimento. Até o momento, nós vimos dois vídeos sobre a macroeconomia de CALEC. No primeiro, falamos sobre os aspectos introdutórios, os aspectos que comparam a teoria macroeconômica kalekiana da teoria clássica barra neoclássica e também alguns aspectos que convergem com a teoria keynesiana e divergem entre elas. E também falamos da inspiração marxista e dos principais objetivos da macroeconomia para Kalec. No segundo vídeo, nós falamos sobre a importância do investimento na determinação do nível de renda. E, posteriormente, falamos sobre os principais determinantes para o investimento. Bom, nós concluímos o vídeo anterior falando que o principal determinante para o nível de investimento é a taxa de lucro. Bom, então, no vídeo de hoje, iremos explorar um pouco mais quais são os fatores determinantes para o lucro de acordo com a perspectiva macroeconômica de Kalec. Vamos lá. Então, para analisarmos a determinação do lucro, é importante entender quais as hipóteses que o Kalec utiliza em seu modelo. Então, a primeira delas, que depois a gente vai flexibilizar, é que é uma economia fechada e sem governo. A estratégia de fazer essa restrição é para facilitar a construção do modelo, mas depois, no próximo vídeo, iremos avaliar quais são os impactos quando a gente abre a economia e inclui o governo. Essa sociedade ela é dividida entre trabalhadores e capitalistas, sendo que os trabalhadores recebem seus salários e esses salários são totalmente gastos na compra de bens de consumo. Por outro lado, a capacidade produtiva não se altera em período determinado, ou seja, a gente de novo está analisando aqui, importante frisar, uma perspectiva mais de curto prazo. Então, na perspectiva de curto prazo, nós iremos analisar como a capacidade produtiva instalada vai afetar a dinâmica econômica do modelo. Posteriormente, a gente vai analisar como ela vai sendo evoluída, mas não no aspecto mais de longo prazo. Isso ficaria por conta de outras disciplinas do curso. O quinto aspecto é que não há formação de estoques. Isso também é importante para compreender a dinâmica do modelo. Então, toda a produção ela necessariamente vai ter que ter um destino, ou investimento ou consumo. Ela não vai ser estocada. E, por fim, a produção é dividida em três setores. O primeiro setor é a produção de bens de investimento, ou bens de capital. O segundo setor é o bens de consumo. Mas qual? Consumo? Consumo dos capitalistas. E o terceiro setor é o bens de consumo novamente, só que agora é o do bens de consumo dos trabalhadores. Então, agora vamos falar aqui sobre como que a gente vai chamar o consumo de cada setor. Bom, já que o setor 1 ele produz bens de capital, o nome desse consumo é investimento. O setor 2 vai ser bens de consumo dos capitalistas e o setor 3, consumo dos trabalhadores. Uma vez que é feita a produção, essa produção vai ser dividida entre lucros, aqui o P de profit, lucros brutos, e os salários. Então, os trabalhadores então recebem salários e os capitalistas eles ficam com os lucros. Então toda a renda ela é dividida ou em lucro ou em salários. Uma vez que vimos as principais hipóteses do modelo, vamos partir agora então para analisar o modelo em si. Então, qual modelo? É o modelo de determinação do lucro. Então vamos iniciar pela receita do departamento 3. Então, como vocês se lembram, a receita do departamento 3 é equivalente ao consumo dos trabalhadores. Então, nós podemos dividir o consumo dos trabalhadores do departamento 1, do departamento 2 e do departamento 3, sendo que, como os trabalhadores gastam tudo em bens de consumo que recebem, vai ser equivalente aos salários do departamento 1, do departamento 2 e do departamento 3. Uma outra coisa que já conseguimos ver também é o lucro do departamento 3. Então, a gente não consegue determinar ainda o lucro de todo o sistema, mas já conseguimos ver do departamento 3.
Então, o lucro sempre é lucro, é equivalente a receita menos o custo, né? Isso vale para tudo, né? Então, lucro é igual a receita menos o custo. Ou receita é igual a lucro mais custos, né? Bom, e qual que é o custo do departamento 3? O custo do departamento 3 é justamente o salário do departamento 3. A partir disso, nós podemos tirar a seguinte conclusão. Receita do departamento 3 é W1 mais W2 mais W3. O custo é W3. É igual ao lucro do departamento 3. Isso aqui. Bom, então agora eu vou descobrir que o lucro do departamento 3 é igual ao salário do departamento 1 mais o salário do departamento 2. Já que o salário do departamento 3, eles são aqui cancelados. Então, nós já temos o lucro do departamento 3 medido em termos de salário do departamento 1 mais salário do departamento 2. Vamos adiante. Nessas equações que acabamos de desenvolver, vamos somar o lucro do departamento 1 mais o lucro do departamento 2, que são as variáveis que ainda nós não sabemos, e ambos os lados da equação, e vamos ver o que temos. Bom, eu tinha antes apenas o lucro do departamento 3, então adicionando dos dois lados, eu vou ter o lucro do departamento 1, o lucro do departamento 2, mais o lucro do departamento 3. Isso vai ser igual ao lucro do departamento 1 mais o salário do departamento 1, já estava essa informação aqui, mais o lucro do departamento 2, mais o lucro do departamento 2. Então, vocês vejam que foi adicionado o lucro do departamento 1 e 2, nos dois lados da equação, e aqui apenas a gente já fez um rearranjo, botando o lucro do departamento 1 junto com o salário do departamento 1 e o lucro do departamento 2 junto com o salário do departamento 2. Bom, então aqui a gente já sabe que lucro mais o salário de cada departamento vai ser sempre equivalente à receita, né? Como já falamos, então a receita é igual ao lucro mais o custo. Chamando aqui o C de custo, né? Então, é esse aqui do departamento 1. E este é a receita do departamento 2. Lucro mais custo, né? Só vou utilizar aqui os termos em português, né? Mas o P aqui representa profit e o W aqui de wage, né? Então, o que seria o W é o salário, seria o custo utilizado. Bom, então eu sei que a soma dos três lucros é o lucro total da economia, que é a primeira informação que eu gostaria de obter. Então, como já adiantamos, aqui nós temos a receita do departamento 1, como falamos anteriormente. Esse é o departamento 1, que é o produz bens de capital, é o investimento da economia. Já do departamento 2, o lucro do departamento 2 mais o lucro do departamento 2, receita do departamento 2, que é o consumo dos capitalistas. Bom, então com isso nós já conseguimos observar como que é determinado o lucro de acordo com a perspectiva Kalekiana. O lucro é dado pelo investimento mais o consumo dos capitalistas. Bom, e aqui tem uma importante observação que é a flechinha. E o fator de determinação é o investimento. Então, para os capitalistas conseguirem ter lucros maiores, é importante que ambos seus gastos sempre sejam crescentes. Então, a gente vai falar isso mais no próximo vídeo sobre o caráter cíclico da economia, mas já vamos adiantar aqui que conforme qualquer que seja o gasto dos capitalistas, seja na forma de investimento, seja na forma dos seus próprios consumos, o próprio lucro deles
irá aumentar. Então vejam que há uma dualidade aqui. De um lado, o investimento é determinado pelo lucro, mas o lucro também é determinado pelo investimento. Vejam só que conclusão importante que chegamos e no próximo vídeo vamos analisar com mais detalhamento quais são as consequências para a dinâmica econômica. Agora, a partir de equações semelhantes, a gente vai chegar a uma mesma conclusão e também vamos conseguir trazer aquele aspecto que é adiantado no vídeo passado sobre a equivalência da poupança e investimento e dos seus determinantes. Quem determina o quê? Bom, então aqui, continuando, vamos falar sobre a primeira equação, que já adiantamos também, que a renda dessa economia, ou seja, o produto, ele vai ser equivalente ao lucro e os salários, ou, em outros termos, a renda dessa sociedade, dessa economia, é dividida entre lucros e salários. Na perspectiva agora da demanda, nós temos que a demanda, ou no caso o produto, né, ou oferta, ele vai ser equivalente, então na perspectiva da demanda, está na ótica do dispêndio, ao investimento e ao consumo. Certo? Então lembre-se que é uma economia fechada e sem governo. Nessa condição, a demanda agregada da economia é igual ao investimento mais consumo. A diferença é que o Kalecki ele faz uma distinção entre consumo dos capitalistas e o consumo dos trabalhadores. Vamos falar agora um pouco sobre a poupança. Poupança dos trabalhadores, nós vamos chamar aqui de SWzinho, ela vai ser igual a zero. Então, lembre-se que é uma hipótese do modelo que os trabalhadores gastam toda a sua renda. Certo? Portanto, o salário Portanto, o salário dos trabalhadores é equivalente ao seu consumo. Já a poupança dos capitalistas, ela vai ser igual ao lucro menos o consumo dos capitalistas, certo? Então, aqui é diferente. A renda dos trabalhadores é toda consumo. Já a renda dos capitalistas, uma parte ela vai ser poupada, outra parte ela vai ser consumida. Então, né, a renda dos capitalistas, lembrando aqui que é o lucro, né? Então, a poupança dos capitalistas é igual à sua renda menos o seu consumo. E esse consumo aqui ele vai ser positivo e o lucro também vai ser positivo, mas é de se esperar que haja um certo nível de poupança. Então, a poupança total da economia, ela é a poupança dos trabalhadores mais a poupança dos capitalistas. Como a poupança dos trabalhadores, ela na verdade é zero, eu tenho que a poupança geral da sociedade é a poupança dos capitalistas. Então agora eu vou igualar as duas equações que nós vimos anteriormente. Então a renda é dividida entre lucros e salários. Só que nós sabemos que o salário dos trabalhadores é igual ao consumo dos trabalhadores, certo? E também sabemos que a demanda é igual ao investimento mais consumo dos capitalistas mais consumo dos trabalhadores. Então, de novo, aqui nós podemos cancelar o consumo dos trabalhadores de ambos os lados da equação e novamente vamos ter o mesmo resultado que nós desenvolvemos anteriormente. Ou seja, o lucro é equivalente ao investimento mais o consumo dos capitalistas. Então, vemos que por duas óticas diferentes, por duas óticas distintas, na primeira, priorizando a questão da dinâmica dos três setores, iniciando pela receita e lucro do departamento 3, chegamos à mesma conclusão. Agora, fazendo uma equivalência entre a ótica da renda e a ótica do dispêndio, conseguimos mais uma vez chegar a essa equação de determinação do lucro. Agora vamos um pouco adiante para ver a relação entre poupança e investimento. Então, o que se faz? Vamos subtrair dos dois lados da equação o consumo dos capitalistas.
Então, eu ponho aqui, eu vou riscar esse consumo dos capitalistas desse lado, e aqui vai ser P menos consumo dos capitalistas. Então, chegamos a essa equação, e nós temos que o lucro menos o consumo dos capitalistas, aqui só para modificar, estamos chamando o capitalista com K, mas ele pode ser representado normalmente com Czinho, ele vai ser igual a investimento. O lucro menos o consumo dos capitalistas vai ser igual à sua poupança. Então, chegamos nessa relação entre equivalência de poupança e investimento. Só que como nós adiantamos no primeiro vídeo, a poupança e investimento, embora eles sejam equivalentes, eles não podem ser analisados na mesma ótica que era observado na perspectiva da teoria neoclássica. Porque a poupança ela não se constitui um entrave para o investimento. Então lembre-se daquelas que eu gosto sempre de frisar, relação entre estoque e fluxo. Quando falamos de poupança agregada, ela é uma variável fluxo. E a poupança, ela surge da renda. Então, conforme a renda é aumentada pelo investimento, parcela da renda não vai ser consumida. Essa parcela da renda não consumida é a poupança. Ou seja, poupança é um resíduo da renda. Por sua vez, essa renda ela é determinada pelos gastos. Numa economia fechada e sem governo, quais são os gastos? São consumo mais investimento, sendo que consumo tende a ser mais instável e o investimento é mais instável. Quando o investimento aumenta, haverá consequentemente um aumento também da poupança. Então, uma vez realizado o investimento, qualquer que seja esse valor, a ele corresponderá exatamente o mesmo valor de poupança. Então, a gente pode chegar à conclusão que o investimento gerará a poupança para financiá-lo. Então, é importante frisar o seguinte, que há inicialmente uma decisão de gastos dos capitalistas para a realização do investimento. Esse investimento ele vai ser financiado de que forma? Através dos lucros acumulados ao longo dos anos. Uma outra forma de se fazer isso seria através de financiamento, mas Kaleck aqui o enfoque é nessa questão de lucros acumulados ao longo dos anos. Bom, aí se poderia se questionar, mas quando se começou esse investimento, se não tivesse um lucro passado? Bom, aí seria uma questão de uma análise histórica, né? Até Marx, né, que é um autor que o Kaleck se inspira, ele fala sobre esse capital acumulado, esse capital primitivo acumulado, né? Existem diversas possibilidades que possibilitaram a construção desse capital acumulado, mas para falar de um exemplo, né, que toca mais os países latino-americanos, os países europeus, eles exploravam muito metais preciosos aqui nos países latino-americanos, tanto prata quanto ouro, e naquela época, no início das grandes navegações, esses metais eram as moedas de então. Então funcionavam basicamente como uma fonte de exploração para através dos países latino-americanos, mas que forneceu recurso para a realização de investimento, etc. Isso é uma possibilidade, né, de um acúmulo primitivo, e após ele ter sido feito, a dinâmica da economia não depende mais da poupança, mas sim do investimento que irá criar esse aumento da renda, porque uma vez que o investimento acontece, a renda é elevada. O maior nível de renda aumenta o consumo, o mais consumo aumenta o efeito renda, assim por diante. Bom, como a gente tinha falado no vídeo anterior, nós iremos tratar com mais detalhes isso através da equação keynesiana, em que fica mais clara essa equivalência que surge a partir do investimento, aumenta a renda e, consequentemente, o consumo. E também vamos falar na perspectiva keynesiana, numa condição em que pode existir investimento, mesmo que não haja riqueza previamente acumulada. Mas, enfim, qualquer que seja a dinâmica,
qualquer economia minimamente contemporânea, já existe um estoque financeiro de riqueza, ou no caso aqui do CALEC, poupança acumulada das firmas, e elas serão a fonte de financiamento para a realização do investimento. E ele vai sempre sendo renovado, porque uma vez o investimento é feito, a poupança surge dele então. No vídeo de hoje, nós falamos mais uma vez com base nas mesmas bibliografias utilizadas nos vídeos anteriores. Então, nesses capítulos específicos de CALEC, um foco principal aqui a introdução à obra desenvolvida pelo Miglioli e o texto na obra do Poças. Obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo, em que falaremos sobre a importância do investimento para o comportamento cíclico da economia e também falaremos sobre o acréscimo do governo e do setor externo. Até lá!